Olá, a gente está conversando aqui sobre as ferramentas da fase do foco, né, do processo Design Thinking. Falamos na primeira ferramenta, How Might We, que é uma ferramenta muito fácil aqui, que é simplesmente você pensar uma vez que você viu os aprendizados chaves da fase da descoberta, fazer algumas perguntas, como é que a gente poderia fazer para resolver problemas X, Y, Z e W, né? E colocando dessa forma, fica mais fácil identificar qual desses problemas aqui que poderia ser abordado, né? Então a gente vem aqui, no nosso caso, a gente viu 4 problemas que a gente poderia abordar, né? E a gente escolheu seguir esse quarto problema aqui, tá? Só lembrando que a gente tem no livro do Design Thinking Toolbox, ele disponibiliza gratuitamente aqui um website com templates. E tem alguns templates aqui, por exemplo, do template How Might We, tá lá aqui também, tá? Então ele te ajuda ali a pensar, a ir escrevendo essas perguntas, né, numa forma, sei lá, mais livre e ampla no começo, e depois você vai refinando aqui as perguntas, né? E esse template aqui esse aqui não acho muito útil não, assim, né? Porque, sei lá, né? Mas enfim, né? É interessante e tal, não sei daquelas quantas, mas eu acho que não acrescenta muito, porque são simplesmente perguntas que você vai fazer. Você tem que ter um pouquinho de bom senso aqui, de fazer com que essas perguntas estejam relacionadas com as suas descobertas aqui, tá? Então, é isso. Segunda parte, essa é uma outra ferramenta aqui que é bastante interessante, que é o cone da visão, que é o passado, presente e futuro, né? Então, assim, você entende como é que era no passado a situação, como é que é a situação atual e como é que seria uma situação ideal no futuro. A partir dessa situação ideal no futuro, você pensaria em formas de atuar de modo a conduzir esse futuro desejado, né? Então, como é que isso funciona, né? Então, vamos pegar um exemplo lá do Pedrinho, né? Então, como é que era a situação no passado? No passado, né, o Pedrinho ele estudava em outro campus da escola, que era mais próximo da casa dele. Aí o pai levava e buscava todo dia, o trajeto de ida e volta, cada um deles demorava 15 minutos. Então era bem tranquilo, né? O campus era que era próximo, né? O pai levava, ao término da aula o pai buscava, e era 15 minutos para ir, 15 minutos para voltar, trânsito quase nenhum, então era uma situação assim bastante tranquila, né? Bom, aí o que aconteceu a situação presente? A situação presente é isso que a gente acabou de ver, né? Que o Pedrinho agora está trabalhando, está estudando no campus mais distante, né? Que dá uns 15 quilômetros mais ou menos, né? Da casa, né? E aí envolve todo esse problema, transporte escolar, que demora 1h30 para ir, 2 horas para voltar, o plano de transporte, a família paga esse plano de transporte que é inclui ida e volta, né? Que é caro, né? Mas devido a ele voltar muito tarde, a mãe do Pedrinho resolveu buscar alguns dias semana, né? E ele chega cansado, né? E tem que ficar pronto 6h30, tem todo esse estresse, né? Qual seria o futuro ideal, né? E aí que entra essa ferramenta que é legal, o cone da visão, né? O futuro ideal é o seguinte, olha, que tal se o Pedrinho pudesse acordar mais tarde, saísse por volta das 7 horas, chegasse na escola às 6, 7h30, tranquilo, né? Não teria mais o estresse matinal, ou seja, se ele acordasse, se ele precisasse ir no banheiro, não tinha problema nenhum. Ele sai por volta, 7 horas, pode sair 5 para 7, como pode sair 7 5, 7 10, então não tem problema, né? Não teria mais o estresse matinal. A volta seria mais demorada, porque não tem jeito, né? Mas mesmo assim seria alguma coisa em termos de 1h de 45 minutos a 1 hora, pela distância de 15 quilômetros, né? O Pedrinho ficaria mais descansado, dormiria mais cedo, né? E a família gastaria menos do que gasta com esse transporte escolar. Então, essa seria a situação assim ideal, né? Tá bom? Então, assim, a pergunta, né, a formulação do problema é a seguinte: que ações deveriam ser tomadas, então, de modo a assegurar que o tempo que o Pedrinho perde no trânsito seja reduzido drasticamente? Então, você vê, né? A partir do mesmo conjunto de dados da fase da descoberta, a gente está chegando em duas abordagens aqui diferentes, né? Na primeira abordagem que a gente fez no MIT aqui, a gente viu que o uso do transporte escolar tem impactado negativamente o sono do Pedrinho e estressado a família, né? É uma forma de escrever o problema. Quando a gente fez o How Might We, a gente chegava ao seguinte, olha, como é que poderiam sugerir modos mais eficazes de trazer o Pedrinho, né? E na terceira, no cone da visão, que ações devem ser tomadas
para assegurar que o tempo que o pedinho perde no trânsito seja reduzido. Um está focando no tempo, né, do trânsito, outro está focando em modos eficazes, né, e outro está focando aqui nos impactos aqui do transporte escolar em termos de sono e estresse, né? Então são três possíveis abordagens, né, para baseado no mesmo conjunto de dados da descoberta para atacar o problema, né? Bom, primeiro, né, pessoas diferentes aqui e chegariam aqui a conclusões aqui diferentes, né? Pode ser que algum grupo achasse mais interessante aqui tentar fazer com que a empresa mudasse o seu modo de operar, né? Falou assim, não, se eu conseguir mudar o modo de operar aqui da empresa, eu resolvo esse problema aqui que ele vai trazer, né? Outros podem falar assim, olha, alterar o comportamento do Pedrinho. Falar, não, vamos atuar no comportamento do Pedrinho, né? Se ele conseguir acordar assim mais disposto, né? E se a gente conseguir treinar o Pedrinho aqui para se trocar mais rápido, acaba com esse estresse aqui, coisa e tal, né? Então você vê assim, tem várias formas, né? Baseado no mesmo conjunto de dados, você tem várias possibilidades de escolher alguns desses problemas aqui para atacar, tá bom? Só relembrando aqui que há também esse cone da visão também tem uns templates, esses templates aqui que são disponibilizados aqui pelo livro, né, pelo livro do Design Thinking Toolbox, né. Então, eu acho sempre interessante você explorar ali a página deles, né. Então, olhando aqui a página lá do Design Thinking Toolbox, está aqui, né, www.designthinktoolbox.com, né. O que ele chama da fase da compreensão, a gente está chamando a fase da descoberta, né? E o que ele chama aqui da fase da observação também está incluído no que a gente chama da fase da descoberta, né? E as ferramentas que eles chamam da fase da definição são as ferramentas que a gente chama da fase do foco, né? Então tem essa nomenclatura, né? Então How Might We aqui e o cone da visão está aqui também, tá? Que está aqui. O cone da visão está aqui também. E você pode fazer o download aqui do cone da visão. Então isso aqui é exatamente o que eu acabei de explicar, só que isso aqui é legal para você fazer um trabalho em grupo. Então você tem vários designers trabalhando juntos e eles vão colocando aqui informações sobre o passado, informações sobre aqui o presente, né, e o futuro aqui. A gente poderia escolher um desses futuros aqui desejáveis, colocar para cá. E uma vez que a gente colocou esse futuro desejável aqui, a gente pode pensar, bom, tá, que ações que eu tomo agora para conseguir atingir esse futuro aqui, né? Então uma ferramenta gráfica aqui que deve ser bastante divertido você utilizar quando você está trabalhando em grupo, coisa e tal, tá bom? Então a gente, na próxima ferramenta aqui que a gente vai usar, que a gente vai falar, vai ser as narrativas, que chama storytelling, né? E com isso a gente vai concluir essa fase do foco, essas ferramentas da fase do foco, tá bom? Então é isso aí.